três graças ao teu Filho amado Jesus Cristo, por este dia, pela pregação, a parte da manhã. E agora, Senhor, nós te rogamos do teu auxílio, que o teu Espírito Santo ilumine nossas mentes, abra nossos corações para receber de bom grado a tua palavra, Deus. Abençoa o teu povo, nos abençoa na exposição, em nome de Cristo Jesus, amém. Amada igreja, hoje nós vamos começar a série de exposições do livro, de Filipenses. Se Deus nos ajudar, vai ser algo em torno de 15 sermões, pela divisões do livro. Acho que dá uns 15 sermões. Então hoje nós vamos fazer, eu creio que Deus há de nos ajudar, porque sempre que a gente começa, é uma prática, quando a gente começa, você tem visto isso da minha parte, da parte de Elton, do bacharel Elton, sempre que a gente começa a pregar, no primeiro momento, nos primeiros versículos, a gente dá aquele panorama para a gente saber onde é que nós estamos, É como você chega numa cidade, Jailton, Janaína, foram recentemente passear, Então, geralmente você faz o quê? Ou antes ou durante, um mapazinho para saber onde é que você vai pisar. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai dar um panorama, certo? E depois a gente vai fazer a exposição desses 3 versos, tá bom? Eu sempre digo para a igreja o seguinte: o problema que a gente, dos pregadores, a gente tem que pedir sabedoria a Deus, não é o que vai colocar, porque às vezes informações tem demais. Às vezes é o que vai expor, Sexta-feira eu estava aqui e estava lendo um livro que o autor diz uma coisa interessante. Ele diz assim, é um puritano, foi o primeiro livro escrito sobre pregação, de 1592, de William Perkins. Ele diz assim, no finalzinho, quase no finalzinho do livro, ele está explicando como pregar, e ele diz assim: o pregador, ele deve sim se inteirar, em cultura geral, aquilo que for necessário para melhor expor o texto. Ele diz, mas essas coisas devem ficar na cozinha. A ideia dele é de preparar e esquecer lá. Quando ele for pregar, ele deve pregar a forma mais simples possível. Eu até comentei com o Janaína, foi quinta-feira, perdão. Eu até comentei com o Janaína, a dificuldade que nós temos, de às vezes, quando a gente sai do seminário, às vezes, não é soberba não, penso eu que não seja soberba, mas às vezes é o traquejo, as palavras, e às vezes a gente quer trazer para a igreja, mas o tempo vai passando e a gente vai aprendendo cada vez mais de expor a simplicidade, para que a igreja aprenda. Então, esse que nós vamos tentar fazer isso nessa noite, tá bom? Então, eu quero afirmar, já no início, que essa igreja de Filipos, dos Filipenses, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, e nós vamos ver isso, vocês deixam aí marcadinho, mas volta para Atos capítulo 16, para vocês acompanhar o fluxo do pensamento, até chegar aqui na exposição do verso 1 ao verso 3, tá bom? Vai lá para Atos capítulo, essa história todinha começa lá em Atos capítulo 16, quando Paulo, essa igreja, irmãos, ela teve algumas características assim bem interessantes, que nós vamos expor rapidamente lá, o contexto, para a gente chegar aqui, tá bom? Então, é possível, de acordo com os versos do capítulo 15, verso 40, acompanhe comigo, 15:40, Atos 15:40, diz assim, mas tendo Paulo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Então está Paulo e Silas, 2. Depois, se você for para o verso, capítulo 16, verso 1 ao 3, chegando em Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, Silas e Timóteo, 2. E Atos 16:10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos quem? Nós procuramos, o nós aí está escondido, certo? Nós procuramos, então tem Paulo, tem Silas, tem Timóteo, e o autor que está escrevendo esse livro de Atos está dizendo, nós procuramos. Então a gente sabe, de acordo com Atos capítulo 1, lá no comecinho, quem foi que escreveu o livro de Atos? Lucas. Então nós temos Paulo, Silas, Timóteo, nós procuramos. Então Paulo estava bem acompanhado, 4 homens para fazer essa viagem. Outra coisa interessante é que Paulo quer ir para a Ásia.
tá bom? Mas soberanamente. No verso 6 diz: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, Paulo queria ir para cá. Aí o Espírito Santo disse: não, você não vai para a Ásia não, você vai para a Europa, né? O comecinho lá, porque essa cidade de Filipos, os estudiosos vão dizer que foi a primeira cidade europeia, naquele período, certo, a entrar o Evangelho. Certo? Então eles queriam ir para cá, o Espírito Santo soberanamente, Deus soberanamente diz assim: não, você vai para onde eu estou lhe mandando, Paulo. Então o Evangelho começou ali, né, nessa abertura para a Europa, tá certo? Então, era costume de Paulo, se vocês lerem com calma todo o livro de Atos, quando Paulo chegava na cidade, ele procurava logo uma sinagoga. Por quê? Porque era local de reunião dos judeus. Lembra-se que Paulo primeiro vai para os judeus, depois ele diz assim: lavo minhas mãos e agora vou para os gentios. Mas primeiro ele ia para a sinagoga. Só que nessa cidade, os estudiosos vão dizer que possivelmente não tinha uma sinagoga, porque para ter uma sinagoga tinha que ter em torno de 10 a 12 homens judeus formar uma sinagoga. É possível que não tenha. Por quê? Porque Paulo vai, não acha, tá bom? E ele vai caminhando no verso 14, no verso 13, acompanhe comigo, 16, 13, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, que deveria ser o quê? Uma sinagoga, mas não estava, porque é possível, tá? Possível, os estudiosos dizem que não tenha. Assentando-nos, falamos com as mulheres que para ali tinham concorrido. Tá bom? Então, começa aqui agora Paulo pregar o Evangelho. Quem é a primeira pessoa a se converter? Então aqui a gente vai ver três coisas interessantes. Deus trabalha com pessoas e raças diferentes, classes financeiras diferentes e credos religiosos diferentes, mostrando a universalidade do Evangelho. O Evangelho ele não só atinge classes pobres, ele não só atinge classe média, ele não só atinge classe alta, ele atinge classe pobre, média e alta. O Evangelho ele não só atinge branco, preto, negro, marrom, amarelo, é todos aqueles que o Senhor soberanamente decretou. E o Evangelho não só chama aquelas pessoas que talvez foi criado num ambiente cristão, mesmo não sendo cristão. Não, o Evangelho chama todo tipo de credo. Você pode estar seu credo religioso e o Evangelho vai lá e resgata. Vamos ver isso, por gentileza? Acompanha comigo. A conversão de Lídia, Atos 16, 13 a 14. Esse texto nos diz que Deus abriu o coração de Lídia. E não somente ela se converte, mas toda a sua casa, tá bom? Então, Lídia, essa pessoa, se converte. E a palavra casa aqui, ela não tem o sentido disso aqui, prédio. Casa quer dizer pessoas, né, tanto próximos, como aquelas pessoas envolvidas por laços matrimoniais. Por exemplo, se eu dissesse assim: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. O que estava implícito aqui, nesses contextos, era eu, se eu tivesse esposa, filhos, se meu irmão morasse comigo, certo? Porque quando o chefe da família abraçava a fé, todos abraçavam. E quer ver isso como é interessante? Vocês vão tentar entender isso bem melhor. Não sei se vocês já viram as perseguições religiosas lá no Irã, no Iraque, quando eles perseguem crente. O que é que eles fazem? Eles pegam os pais, matam e matam a criança. Por quê? Porque eles sabem, por essa cultura, que quando um chefe da família é crente, toda a sua família também é. Então ele diz assim: não, eu vou matar só fulano e beltrano, você não. Não, mesmo que a pessoa, mas isso não passa por essa cultura. O pai de família, ele traz tudo, tá bom? Então Lídia, possivelmente, ela se converte, o Senhor abre o coração dela e toda a sua casa, né? As famílias que lá estavam com ela, certo? Tem também a libertação do jovem, tá certo? Sabendo que Lídia era da cidade de Tiatira, uma asiática, então veja a região onde ela está. A libertação da jovem possessa, que era provavelmente uma grega. Por quê? Porque lá no texto lá diz assim: ela tinha um espírito de adivinhação, né? A ideia, um espírito de pitonisa. E esse termo lá se refere à serpente mítica que guardava o templo e o oráculo do deus grego. Então é possível que, por atribuir isso a ela, certo?
ela era grega. É mais ou menos assim. Quando você vai, estou tentando para vocês entenderem. Quando você vai para São Paulo, né? E hoje não tanto, mas quando eu fui para São Paulo, morar lá muito no século passado, geralmente dizia assim: isso é baiano, né? Ou é paraibano, né? Porque assim, tava da cara, né? Aí tinha um jeitão de nordestino, certo? Então é mais ou menos aqui, por conta dessa palavra ser usada ela, atribui-se geralmente a isso a pessoas dessa linhagem, né? De origem grega. E a conversão do carcereiro, que era um cidadão romano. Então veja a raça, né? Ele era um de Roma, um grego e um asiático. Classes diferentes. Lídia, pelo texto, era uma mulher, certo? Uma empresária, porque era comerciante de púrpura. A jovem era uma escrava, veja, classe alta, classe baixa. E o carcereiro era um cidadão romano, possivelmente uma classe média. Então Deus salva uma asiática, podemos dizer assim, um grego, um gentil, né, e um romano. Agora ele também salva Lídia, que era asiática, né, da Tiatira, classe alta, o romano, classe média, e a possessa que servia de escrava para ganhar dinheiro, certo? E credo religioso. Lídia era uma prosélita, era alguém que compartilhava da fé religiosa dos judeus, uma gentia que vivia uma escrava, né, Lídia, uma prosélita, uma escrava que vivia no misticismo, presa pelas garras do diabo, e o carcereiro, por ser romano, acreditava que César era o Senhor. Mas Deus salva isso, classe alta, média, baixa, asiático, gentil, grego, pobre, rico, mostrando assim que o Senhor soberanamente. Qual é o propósito dessa carta? Paulo tem vários propósitos, há muitos propósitos, os estudiosos falam, eu vou dar só alguns. Primeiro, expressar por escrito, Paulo queria, sua gratidão, pois a igreja de Filipos enviou para Paulo uma oferta. Nós vamos ver isso durante as pregações, tá certo? Prover orientação espiritual de que a igreja necessitava, pois para que eles continuassem a exercer sua cidadania de modo digno. Nós vamos ver isso também nas futuras pregações. Que permanecessem unidos na alma, tendo o mesmo sentimento, está lá Filipenses 2:2, que igual a atitude de Cristo, que se humilhou e se tornou obediente até a cruz, sejam também humildes, obedientes, que se acautelem dos judaizantes, que não pensem ter alcançado a perfeita espiritualidade, e por aí vai. Transbordar as mentes e os corações dos filipenses com espírito de alegria. Quero ainda, irmão, certificado de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Transborde as mentes de alegria. Possivelmente, segunda viagem missionária de Paulo, ano 51, quando Paulo escreve essa carta, mais ou menos 10 a 11 anos depois, ano 61, certo? Há fortes indícios que Paulo estava preso na igreja de Roma. Não vou entrar aqui, que é muito técnico. Há posições que diz que Paulo não estava em Roma, estava em Éfeso. Paulo não estava em Éfeso, estava em Cesareia, mas a opinião prevalecente, predominante, majoritária, é que Paulo estava em Roma. E a sequência primeiro Paulo, são chamados cartas da prisão, são 4. Então, primeiro Paulo, pela sequência que os estudiosos falam, primeiro Paulo escreveu para Filemon, depois Colossenses, Efésios e Filipenses. Por que por último? Porque parece-me que quando Paulo fala em Colossenses, tem alguém próximo a ele, pessoas. Quando chega em Filipenses, pessoas que ele cita em Colossenses, não mais cita em Filipenses. Os estudiosos vão dizer que tem uma característica, que Filipenses foi escrito nesse último momento dessa primeira prisão de Paulo em Roma, porque Paulo foi preso a segunda vez, depois escreve segundo Timóteo. Ele está preso, primeira prisão, escreve por ordem, Filemon, Colossenses, Efésios, Filipenses. É solto. Escreve primeiro Timóteo, Tito, é preso. Segundo Timóteo e depois morto. Então essa é mais ou menos a sequência do que Paulo vai acontecer com a vida deste homem, tá bom? O mais importante, como eu falei, é sabermos essas coisas, né? Então, outra coisa interessante também, para nós entendermos, é que a carta, Paulo, ao escrever para os filipenses, essas cartas, ela tem um padrão geral. Não pense que
Paulo era um homem, assim, alheio ao seu tempo. Se a gente pudesse aqui mostrar, né, um estudo mais detalhado, as cartas que circulavam, não bíblicas daquela época, as cartas que Paulo escreveu têm muitas semelhanças com as cartas daquela época, diferentemente das cartas de hoje. Por exemplo, geralmente nas cartas, hoje mais nem tanto, mas você que tem um pouquinho de mais idade, você vai se lembrar que quando a gente escrevia carta para São Paulo, Rio de Janeiro, não tinha e-mail, essas coisas, a gente começava a escrever e no finalzinho a gente assinava, né? As cartas do Novo Testamento, daquele período, ao contrário. Geralmente, a escrita vem primeiro. Eu, Paulo, e começa a escrever. A nossa carta é ao contrário, né? A gente vai e no finalzinho a gente bota fulano e tal. Mas isso é um padrão que tem. Aparece o nome do remetente, Paulo, o nome do destinatário, os Filipenses, e o cumprimento e felicitações. É o que nós vamos ver Paulo fazendo isso aqui, né? A graça e paz da parte do nosso Deus. Tá bom? Então, eu quero que vocês entendam esse contexto, tá certo? Atos 16... Lídia se converte, então aqui começa a igreja, com toda a sua casa. Depois tem essa menina lá, né, que adivinhava, Paulo expulsa lá o demônio dela, esse espírito. Depois tem o carcereiro com toda a sua casa, está aí fundada a igreja, né? E vocês sabem o que aconteceu lá de milagres, né? Paulo está preso, canta, se solta. O que é que o carcereiro faz? Quando vai lá, ele sabe que ele é responsável pela prisão das pessoas e é possível que, pelo texto, ele tente cometer o suicídio, né? Porque era uma prática disso, porque a punição do Império Romano para soldados que vacilassem e o prisioneiro fugisse, certo? Era morte, então era uma desonra. As pessoas preferiam cometer suicídio antes de passar essa desonra. É por isso que ele estranha quando ele chega, está todo mundo lá. Certo? Então esse é o contexto aí, certo? Desse momento da carta, da fundação da igreja de Filipe, tá bom? Então nesta noite eu vos proclamo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo com o seguinte tema: uma carta pessoal do alegre servo de Jesus Cristo. Por que eu botei uma carta pessoal? Porque é um livro, uma carta que está sendo para um povo. Por que eu botei alegre? Nós vamos ver depois a alegria de Paulo em toda esta carta. É impressionante, nós vamos ver isso, como Paulo está passando problemas, está preso, tá bom? Não pense que, não tente, como é que eu posso dizer, romantizar uma situação difícil dessa. É feito a Arca de Noé. Tem crente que romantiza, porque Deus preparou, deu lá o design, né? Cuidou tudinho. Tem crente que acha, eu acho que na concepção dos crentes é assim, estava aquela tuia de animal lá, e subia aquele cheiro suave. Quem criou aqui cabra, quem criou coelho, sabe o mau cheiro que é. Calvino vai dizer isso. Não vamos romantizar isso não. Lá na arca fedia. Paulo na prisão sofria. Paulo na prisão chorava. Paulo na prisão dizia assim: Senhor, como eu queria estar solto. Certo? Porque ninguém daqui está preso. Mas ele não se acomodava nisso, e assim, vou me recolher. Não, você vê a alegria do apóstolo Paulo em toda esta carta, tá bom? É como eu chegar para você e dizer assim: você está feliz porque está na possibilidade de perder a sua perna? Qual é um crente que vai dizer, não estou não, mas eu estou descansando no Senhor, porque eu sei que minha alegria vem dele. É isso que eu estou querendo dizer. Não romantizar as dificuldades da vida, mas descansar no Senhor, é diferente. Então, o primeiro momento que nós vamos ler está no verso 1, volte lá para Filipenses agora, 1:1. Paulo, vamos falar agora sobre o remetente da carta, Paulo, verso 1. Ao se dirigir aos Filipenses, Paulo não tinha necessidade de enfatizar sua autoridade. Se você perceber, em algumas cartas, principalmente da Galácia, né, aos Gálatas e aos Coríntios, Paulo vai dizer Paulo, apóstolo. Por que isso? Porque essas igrejas, em algum momento, questionavam a autoridade de Paulo. Aqui não. Aqui era uma igreja que respeitava, então Paulo não tinha necessidade de chegar e eu sou apóstolo. Não, pelo contrário, veja como é que Paulo começa. Paulo e Timóteo, servo. Então Paulo é o remetente da carta. Ele não quer enfatizar a sua autoridade, certo? Como ele fez com essas duas igrejas, como eu falei, da Galácia e de Coríntios. Não havia tendência em Filipos para deixar de reconhecer a autoridade de Paulo como apóstolo, como acontecia em outras igrejas.
Paulo é o único autor da carta. Ainda que Timóteo seja acrescentado no começo aqui, percebemos quando ele diz assim, ó, veja no verso 3. Graça e paz vos outros da parte de Deus. Verso 3, perdão. Dou graças ao meu Deus. Ele não diz damos graças, como se tivesse ele e Timóteo. Ele diz dou graça. Então, embora Timóteo apareça junto lá no verso 1, mas é Paulo que escreve esta carta. E ele se apresenta com o nome dele, Paulo, né? Porque esse ambiente aqui é um ambiente greco-político, greco-romano. Então, ele não aparece com o seu nome judaico, Saulo, mas com seu nome latino, vamos dizer assim, Paulo. Timóteo, quem foi Timóteo? Ele trabalha com Paulo, em sinal de amizade. O moço estava com Paulo à época em que a carta estava sendo escrita, e até poderia ter agido como secretário, tomando-lhe ditado, mas quem escreveu, né, quem tomou toda a iniciativa como amanuense pode ter sido Timóteo, mas é pouco provável também. Ele era bem conhecido, Timóteo, entre os crentes filipenses, tendo sido membro da equipe missionária, lá em Atos 16, como nós falamos. Timóteo era nativo de Listra, da Licaônia, nascido num casamento misto, está lá em Atos 16, 3, tá bom? Sua mãe era judia e seu pai grego. Ele foi educado nessa fé judaica, certo? Mas não foi circuncidado, a gente só vai ver essa circuncisão com Paulo depois, tá bom? Então, esse primeiro momento, quem foi o remetente da carta? Paulo. Embora pareça Timóteo, mas foi Paulo que escreveu essa carta, né, em forma de, a gente vai ver, de agradecimento por todos os benefícios que essa igreja tem feito para Paulo, em termos de oferta. Está lá no capítulo 4, quando a gente chegar lá, nós veremos isso. Então esse primeiro momento foi, primeiro ponto, quem foi o remetente? O apóstolo Paulo. Segundo ponto, as características de Paulo e Timóteo. Que foi Paulo que escreveu, não tem dúvida. Mas quais são as características dele? Primeiro, nós já vimos que Paulo não se apresenta como apóstolo. Não se apresenta. Não tem necessidade. Porque, como eu falei, essa igreja reconhecia o apostolado dele. Paulo se identifica, juntamente com Timóteo, está lá, como servo. Essa palavra servo, em algumas traduções aparece servo, outra aparece escravo. Mas tem sido uma tendência dos tradutores colocarem servos por causa da ideia nossa, no contexto aqui do Brasil, entender escravo como algo forçado, algo que traga sofrimento, mas a ideia não é essa, tá bom? A gente pode ver isso lá em Pedro, na segunda carta de Pedro 1:1, Judas verso 10, certo? Essa ideia de servo, de escravo. Então servo é alguém que serve ao Senhor com alegria de coração, em novidade de espírito e no gozo da perfeita liberdade. É o contrário. A ideia de servo aqui, de escravo, não é aquele que está preso, certo? Não somente isso, mas é aquele que está preso de forma alegre. Porque ninguém é escravo, né? No nosso conceito aqui, nossa ideia de escravo, alegria, não tem. Mas a ideia aqui é alguém que está contente em servir o seu Senhor, dado o benefício que ele deu para esse escravo, para esse servo, a salvação em Cristo Jesus. Outro ponto que merece ser destacado é que logo no início fica bem perceptível a humildade de Paulo a se identificar como servo. Eu já falei isso aqui, não sei se eu falei isso aqui. Eu conheço uma história de alguém bem próximo que me contou que pastor tinha um amigo, vamos dar exemplo, feito Jailton, presbítero Jailton e pastor Bruno, amigo de longa datas, tá bom? Então, esse rapaz foi visitar um pastor numa igreja não tão próximo daqui, mas aqui em Recife, não, em Pernambuco, mas não em Recife. E quando terminou, a gente tem esse costume de cumprimentar as pessoas. Aí o amigo, né, foi cumprimentar, suponhamos, vamos pegar o exemplo de Jailton. E aí, Bruno, tudo bem? Aí Bruno não, pastor Bruno, tá bom? Tenha mais o respeito. Passa, nisso vem atrás, isso é uma história verídica, vinha atrás um casalzinho de velho. Aí o pastor chega pro velhinho e diz assim, aí irmão, tudo bom? Aí a velhinha tinha visto o fato, ouvido, e disse assim, irmão não, meu esposo é juiz de direito, então trate ele com devido respeito, e eu sou desembargadora, então nos trate com devido respeito, não confunda as coisas. O que ela quis fazer com isso com ele? É dizer assim, seja humilde, aprenda a ser humilde do seu amigo aí,
Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo não precisa dizer assim: eu, Paulo, sou apóstolo e vocês devem me respeitar. Não, eu sou servo. Antes de ser apóstolo, eu sou servo de Jesus Cristo. Nós somos servos. A humildade de Paulo. Ao sermos escolhidos para servir a Cristo, temos uma vocação sublime de abraçar uma posição de humildade. Isso deveria ser a nossa temática. Amada igreja, Paulo também diz que está acompanhado de Timóteo, seu jovem colaborador, que serviu a Paulo em vários momentos como seu assistente durante as viagens, companheiro fiel e auxiliar constante. Deus usou Paulo como um instrumento de modelar a vida desse jovem. Paulo, mais maduro, chama Timóteo, trabalha com Timóteo, e Timóteo vai aprendendo aos pés de Paulo. E aqui a gente pode tirar um princípio. Primeiro é o princípio da humildade. Paulo se apresenta como servo. Devemos ser servos, irmãos. Eu fui para um local uma vez, e o pastor bebendo café, um cafezinho, derrubou o café no ambiente, e depois ele disse: Sr. Wendel, chama a pessoa para limpar. Eu disse: sério? Eu disse: precisa não, filho. Eu saí, peguei o pano. Eu disse: precisa chamar a pessoa que está ocupada, fazendo almoço, para limpar um copo que você derrubou. Mas o que é isso, irmão? Se não for soberba, isso não cai a mão de nenhum pastor, não, irmão. Limpar chão, ajudar, não cai a mão de nenhum pastor. É soberba. Então a gente aprende com Paulo, primeiro ponto, primeiro ensinamento, a humildade. Segundo, Paulo e Timóteo, certo? A gente aprende aqui dois princípios, duas coisas básicas para a nossa vida. Todos nós, todos que aqui estão crentes, precisamos de alguém que seja nosso companheiro no serviço cristão. Todos nós. Pode ser um companheiro de oração, um incentivador pessoal, pode ser um cônjuge ou um velho amigo, pode ser um auxiliar de ensino. Seja quem for essa pessoa, existe uma grande bênção de Deus ao nos conceder esse tipo de relacionamento, um companheiro de confiança, alguém que você tenha na caminhada cristã. Então, Paulo tinha isso, alguém, uma jovem, certo? Era o companheiro dele. Por outro lado, a outra bênção é bom, irmãos, que obreiros mais jovens, futuros presbíteros da igreja, aprenda com os obreiros mais velhos. Paulo aprendeu com os mais velhos. Infelizmente, essa prática tem sido minimizada dentro da nossa igreja, geral. Porque qual é a ideia? Vai para o seminário, certo? Quando se sai, ele já pensa estar preparado. Não está. Não está. Se ele não for bem acompanhado, em tempo de seminarista, com um conselho, com alguém mais maduro, ele não estará pronto, irmãos. Aliás, nós nunca estamos prontos. E muito menos. Por quê? Porque esse é o exemplo da Bíblia. Paulo tem um companheiro. Todos nós precisamos de alguém que ore por nós, que nos ajude em conselho, que nos oriente, porque nós precisamos disso. E contrapartida, também os mais jovens precisam aprender com os mais velhos. Até as irmãs mesmo, Paulo vai dizer lá, as irmãs mais jovens aprendam com as mais velhas. Esse é um princípio. Infelizmente, hoje, os mais jovens têm essa ideia de dizer assim: o senhor está atrasado, isso é de outro tempo, fazendo que os irmãos mais velhos pareçam ser inúteis, e não é. Não é. Os mais idosos, eles sabem o caminho, o atalho. Você não sabe. Eu vou aqui usar um exemplo grotesco, tá? Mas me permita usar. Uma vez perguntaram para Romário assim, ele já velho, Romário jogou quase com 50 anos. Eles disseram assim: como é que você aguenta? Ele falou: não, porque depois de velho, eu não preciso correr mais não. Eu sei o atalho da pequena área. O que é isso? Maturidade. Quem lembra de Romário antes, jovem? Quem lembra de Romário depois? Quase não fazia nada, mas quando ele pegava a bola, gol. Pegava a bola, gol. O que é isso? Maturidade. Então, os jovens precisam, não vá seguir o ritmo do mundo. Os jovens precisam aprender com os mais velhos, principalmente nossos adolescentes. Precisam aprender com os mais velhos, com os pais, com as mães e com seus avós. E com os irmãos mais maduros da igreja. Esse é o segundo ensinamento, certo? A característica de Paulo, servo, certo? E disso aí o que nós podemos extrair. Segundo,
O terceiro são os destinatários da carta. Para quem Paulo está escrevendo? Tá bom? E aqui é uma riqueza, certo? Se a gente fosse assim, esticar, daria muita coisa, mas nós vamos tentar pegar a lógica da coisa aqui, tá certo? Paulo vai dizer assim, ó, vamos ler o verso 1 até o verso 3. Paulo Timóteo, servo, né, já vimos, de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Os destinatários da carta são chamados de santo, pessoas a quem Deus separou para si mesmo, designação muito comum de Paulo para os crentes em suas cartas. Interessante, se você for ler com calma, se você se lembrar, uma igreja que dava muito problema, que deu muito problema no Novo Testamento, Coríntios. Mas se você for lá no capítulo, Paulo chama de santos e santificados. Essa ideia de santificação, ela tem dois momentos. É chamada santificação posicional, certo? Todo crente é santificado em Cristo. Paulo vai dizer lá, a igreja, isso é em 1 Coríntios capítulo 2, a igreja de Deus que está em Cristo, aos santificados em Cristo. Essa é a nossa posição. Nós já somos santos em Cristo Jesus. É um ato. Estamos em Cristo, somos separados para Deus para sempre. Aponta o que Cristo fez por nós. Cristo morreu por nós, Ele nos santificou. É a nossa posição perante Ele. Ele já não olha como santo, certo? O segundo momento da santificação é um processo. Santificação processual. Paulo vai dizer lá em Coríntios, aos santificados em Cristo, chamado para ser santo. Ora, aos santificados, chamado para ser santo. Como é que pode? Já é santificado hoje? Porque é em Cristo. Mas aqui na vida, nós devemos batalhar com o auxílio do Espírito Santo, clamando a Ele, com os meios de graça, para a nossa santificação. É um processo. Quem está em Cristo precisa ser transformado continuamente, progressivamente, e isso só terminará na glorificação. Aponta para o que fazemos para Ele, ou seja, nossa obrigação de vivermos conforme nossa posição que já temos nele. Quando Paulo chama os filipenses de santos, o apóstolo está se referindo ao aspecto processual. Vocês precisam batalhar, lutar pela vossa santificação. Quando Paulo diz em Cristo, veja lá, verso 1, a todos os santos, ou seja, vocês precisam batalhar, bom, esse processo. Mas quando ele diz em Cristo, a ideia é aqui de posicional. Fomos libertos do reino das trevas e trazidos para uma comunhão e uma união vital com o nosso Salvador Jesus. Somos lavados em seu sangue, recebemos uma nova posição em sua graça. Esse os teólogos chamam do aspecto forense e prático. Forense é o que Cristo fez por nós. Nós somos santos. Prático, nós devemos lutar, batalhar, orar, buscar, ler, receber os meios de graça nesse processo de santificação. Paulo também vai apresentar aqui bispos e diáconos. São os oficiais da igreja. A pergunta é, por que, diferentemente de outras cartas, Paulo apresenta aqui bispos e diáconos logo de começo? Então, novamente, os estudiosos vão dar 3 posições. Por quê? Eles vão dizer assim, possivelmente pode ter sido a primeira, pode ter sido a segunda, pode ter sido a terceira, ou pode ter sido nenhuma das 3. Eles vão dizer, mas quando eu li, refletindo, quando Paulo apresenta presbítero e diácono, eu cheguei à seguinte conclusão, irmãos: as 3 posições, elas estão certas, mas precisam ser divididas. Eu vou apresentar para vocês. A primeira é, por que Paulo apresenta bispo e diácono? Porque foram estes líderes que tomaram a iniciativa de levantar ofertas. Tá bom? Então, vamos dizer que isso aqui é um motivo. Então, Paulo deseja expressar o seu reconhecimento para eles. Eles foram responsáveis, os bispos e diáconos, para buscar as ofertas. Segundo, a referência a esses líderes, bispos e diáconos, foi feita com o objetivo de fazê-los ver que eles deveriam enviar esforços para que a instrução da carta fosse levada à realização. Primeiro, Paulo está agradecendo a eles, bispo e diácono,
por aquilo que eles fizeram, receber dinheiro. Segundo, Paulo está dizendo assim, olha, estou enviando uma carta, por favor, né, eu ordeno a vocês que vocês executem, ensinem a igreja quando você receber essa carta. Terceiro, Paulo estava endossando a autoridade desses homens. Quando eu comecei a analisar, eu disse, peraí, por que os três não podem estar certos, essas três opiniões? Estão sim. Primeiro, de acordo com o Novo Testamento, quem ficava responsável para fazer levantamento de verbas para ajudar os necessitados? Eram os presbíteros? Eram os diáconos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, no Novo Testamento, quem é responsável por ensinar a igreja? Os presbíteros. Então, as três oposições aqui. Terceiro, certo? Paulo está adoçando autoridade. Lógico, os oficiais são autoridade. Elton pregou isso de manhã, né? O quinto mandamento, as autoridades, se referindo ao rei, mas também pode ser levado para se referir aos oficiais. Então, quando Paulo está fazendo isso, eu acredito que não há nenhum problema de nós pensarmos que Paulo está dizendo assim, olha, vocês os bispos, vocês devem, porque eles sabiam, não precisa Paulo estar instruindo, já foi instruído. Os bispos, vocês devem pegar essa carta e instruir a igreja. Também os bispos, eu estou agradecendo a vocês, porque juntamente com os diáconos, né, vocês orientaram a eles de fazer esse recolhimento das ofertas e trazer para mim, nós vamos ver isso lá no capítulo 4. Então, essa é a ideia. Penso eu que esteja correta à luz do todo do Novo Testamento, daquilo que é um presbítero e daquilo que é um diácono. Só que Paulo usa aqui a palavra bispo, diferentemente de outros momentos que Paulo usa presbítero. Por quê? Bispo indica supervisão e administração de caráter espiritual que eles devem prover à igreja de Cristo. O termo presbítero se refere à maturidade espiritual necessária para um líder espiritual da igreja, certo? Supervisão e maturidade. Bispo e presbítero. Ao mencionar o termo bispo, Paulo pretende ressaltar a importância desses líderes espirituais na igreja. Já o termo pastor, ele une essas duas ideias de bispo e presbítero, aquele que supervisiona, aquele que tem a maturidade e aquele que ensina. Então, essa é basicamente as funções dos presbíteros. Dos diáconos, eles são os oficiais de misericórdia. Infelizmente, devido ao contexto que a gente vive, né, de grande divulgação de igrejas pentecostais, neopentecostais, na mídia, a gente tem a ideia que para você ser presbítero, hierarquicamente, você precisa ser diácono, como se fosse uma hierarquia, né? Tem igrejas que tem auxiliar local, auxiliar oficial, diácono, presbítero, evangelista, pastor, é uma hierarquia, e literalmente é uma hierarquia. Você só pode ir se passar por outro. Mas a ideia aqui, biblicamente falando, não tem hierarquia. São ofícios oficiais que Deus deu à igreja. Logicamente que os diáconos estão debaixo da supervisão dos presbíteros, mas não que seja menos importante para o desenvolvimento da igreja. Os diáconos, eles visavam, né, cuidar dos aflitos, prover recursos para aliviar os necessitados. No Novo Testamento, eles cuidavam especialmente das viúvas e supriam muitas necessidades materiais. A própria palavra diácono significa servo. Então, todos que estão aqui, que servem ao Senhor Jesus Cristo, nós somos diáconos. Nós somos servos. Mas em termos de oficiais, certo? Só tem poucos aqui, né, que são 4. Certo? Então, diaconia, e isso é tão importante, irmãos, que o próprio Cristo, ele se apresenta como grande diácono, lá em Mateus, abra comigo, por favor, Mateus 20, 28, estamos partindo já para o fim, Mateus 20, 28, eu vou aqui fazer a palavra técnica, eu vou explicar, é neologismo, criar uma palavra para que vocês entendam, tá bom? Deixa eu ler aqui como é que está em português, depois eu vou tentar ajudar aqui para que vocês fiquem melhor o entendimento. Eu estou no 28, só perdão. Mateus 20, verso 28, diz assim, ó: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Aqui a gente poderia dizer assim, que não, tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser diaconado,
Lembre-se, eu estou criando uma palavra para vocês entenderem. Diaconado. Mas veio para diaconar. Ou seja, ele não veio para receber isso, mas veio para dar a vocês. Essa ideia de diácono, de servir. Então, se Cristo é o grande diácono que nos serve, você acha que o ofício de diácono tem algum desmérito, alguma desvalorização em relação a outras pessoas? Porque eu já ouvi gente dizendo assim: eu que não quero ser diácono da igreja para estar abrindo porta. Eu já escutei isso. Para estar fechando a igreja. Esse é outro problema que nós vamos ver. E isso não é simplesmente a função, ou o ofício, o exercício de um diácono. Tá bom? Então, nós vamos voltar nas aplicações, explicar um pouquinho mais, aplicando mais para diácono e para presbítero. Finalmente, as bênçãos da carta. O apóstolo continua sua introdução com a conhecida saudação: graça a vós e paz da parte do nosso Pai e do Salvador Jesus Cristo. É comum, quem anda de ônibus, escutar muito pessoal entrando por trás para vender kitzinho, aqueles kitzinho, caneta, R$2, que você escreve 2 vezes e não escreve mais. Aqueles fones de ouvido que você bota no telefone celular, usou, tirou, botou, já não escuta mais. Aí compra-se que é para ajudar o rapaz lá, desenvolvimento de clínicas antidrogas, essas coisas todas. Mas é comum todos eles fazer assim: Pai do Senhor, meus amados. Você já viu isso? Pai do Senhor. Aí está ali dentro do ônibus ateus, espíritas, mas ele está dando a paz. Isso é totalmente antibíblico. E nós vamos ver por quê. Não se pode. Paulo sempre é essa regra: graça e paz. Mas por que essa regra? Paulo não poderia ter perdido não ter pedido nada melhor do que a graça e paz. Para nós, não tem nada melhor do que isso: a graça e a paz do nosso Deus. Qual é a fonte desse benefício? De onde é que vem a graça e a paz? Paulo diz: da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, a fonte é Ele, a Trindade, que nos dá a graça e a paz. Irmãos, só um minutinho. Está despertando aqui, é porque eu estou usando a medicação e eu boto para despertar de 3 em 3 horas. Ok? Então, a fonte é da parte do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, toda graça e toda paz vem da divindade, como um todo. Paulo está dizendo que a plenitude da divindade é compartilhada igualmente ao Pai e ao Filho, mostrando que Cristo também é Deus. Quando ele diz: a fonte onde é que vem? Do Pai e do Filho. Está dizendo assim: os dois são coeternos, iguais em poder, em graça. Outra coisa que esse texto destaca é que a palavra graça é o próprio cerne da mensagem cristã. Quando o apóstolo Paulo está pedindo graça, ele não está pedindo aqui graça salvadora. Por quê? Pois Paulo já afirmou isso no verso 1. O que Paulo está pedindo é que eles experimentem graça de forma mais abundante. Volte aqui para o verso, lá na Bíblia, Filipenses. Certo? Quando Paulo diz assim, a todos os santos em Cristo Jesus. Para ser santo em Cristo, é porque nós já recebemos a graça da salvação. Certo? Então Paulo não está dizendo aqui, quando Paulo agora diz graça e paz, não é a graça da salvação. Não é isso. Porque quem é santo já recebeu a graça. Tá certo? Que graça é essa que Paulo está querendo dizer? É que eles experimentem, nós, que já somos santos, que já recebemos essa graça salvadora, recebemos agora a graça de forma mais abundante em nossas vidas, de uma maneira que honre a Deus. O interessante é que Filipenses termina da mesma maneira que começa. Fala comigo no finalzinho, verso 23. No último capítulo 4, verso 23. Diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito, capítulo 1, verso 2, graça e paz. Os autores dentro da literatura vão dizer que isso é uma figura de linguagem, é um recurso chamado inclusão, é chamado uma linguagem envelope. Você pega aqui
certo? Um envelope, você fecha. Ou seja, Paulo começa com graça e termina com graça. Vá olhar o que acontece ali. Paulo está preso. Mas independente do que acontece na nossa vida, é graça do começo ao fim. É isso que Paulo está dizendo. Vocês são agraciados. É graça do começo ao fim. Não importa o que nós estamos passando. A graça que Paulo está pedindo é que, mesmo nas circunstâncias difíceis da vida, nós possamos ter essa alegria, essa graça que nos dá conforto, que nos dá serenidade. É isso que Paulo está querendo dizer. Paulo também diz paz. Essa paz não é a paz com Deus. É a paz, Paulo vai dizer, veja lá. Veja, graça e paz da parte, e não graça com Deus. Essa graça com Deus é objetiva. É dada a todos aqueles que confiam em Cristo Jesus. Romanos 5:1. Portanto, justificado pela fé, temos paz com Deus. Essa é a objetiva. O que Paulo está dizendo aqui é a paz subjetiva. É aquela paz que vocês vão entender agora. A gente diz assim, brincando: eu quero que o mar pegue fogo, estou nem aí. Eu quero comer peixe assado. Sabe o que está por trás disso? Não importa o que aconteça, eu estou tranquilo e vou da desgraça, da luta, eu vou receber o benefício. É essa paz aqui que está dizendo Paulo. Não é a paz com Deus, é a paz em momentos difíceis da vida, certo? O crente está lá sereno, tranquilo. Deveria ser assim, porque Deus nos dá com a graça essa paz. E veja a ordem: graça e paz. Porque nós só temos essa paz com e porque nós já recebemos a graça. Agora volta lá para o cara do ônibus. Como é que ele vai dizer assim, a paz do Senhor, para alguém que não tem Cristo como Senhor e Salvador? Como é que pode? Não pode, irmãos. A paz, só quem tem são os crentes em Cristo Jesus. Então você, pecador que está aqui ou está ouvindo via transmissão, você é inimigo de Deus. A Bíblia diz. A intenção do inimigo aqui não é só a ausência de guerra. Por exemplo, Israel não está em guerra, pelo menos até onde se sabe, com o Irã. Mas o Irã é inimigo mortal de Deus. A paz que Deus nos dá não é só essa paz de ausência de guerra, é a paz de comunhão, de amizade, e também a paz com Deus. E a paz de Deus é, mesmo na dificuldade, meus filhos, mantenham a paz, porque eu estou cuidando, eu já dei a graça, e essa graça há de vos confortar. Finalmente, quero fazer algumas aplicações. A relação entre graça e paz é de grande importância. Não há paz se não houver primeiro graça. Por isso Paulo menciona graça e paz. Onde houver a graça, a paz surge. Graça é a raiz, a paz é o fruto. Só os crentes em Cristo são beneficiados com essas bênçãos. Como eu disse, você pecador, se arrependa, creia em Jesus Cristo, daí você receberá a graça e consequentemente terá a paz com Deus para viver de maneira serena, tranquila neste mundo caótico. Segundo, sobre os presbíteros, 4 pontos rapidamente sobre o presbítero. Ele deve ter a questão doutrinária, qualificação que distingue os presbíteros do diácono é a aptidão para ensinar. Então ele deve se preocupar com essa doutrina, habilidade de ensinar, de corrigir. Disciplina passa pelo ofício de presbítero. Transmite a ideia de treinar, admoestar, encorajar, corrigir e às vezes até excluir membros rebeldes da igreja. Terceiro, direção. Envolve tomar decisões, planejar, administrar, delegar, governar os detalhes da vida da igreja. E por fim, distinção. Devemos ser um modelo da vida cristã. Os presbíteros têm que ser um exemplo para a vida cristã. Pedro exortou os presbíteros a se tornarem modelos do rebanho. Então a ideia de presbítero envolve essa questão doutrinária, questão de disciplina, a questão de direção, a questão administrativa e a questão de distinção, de ser exemplo no meio da igreja. Infelizmente, muitos presbiterianos quase sempre se mostram pouco
entendimento, se tem pouco entendimento sobre a natureza do ofício diaconal. Consequentemente, o diácono degenera-se facilmente num serviço de zeladoria, como eu disse, só para abrir porta, limpar, mas não é isso. Os ofícios de diáconos são ofícios dados por Cristo para o bem, para cuidar da igreja dele. Não olhe para o diácono como menos, um diácono que só é para abrir, não. É uma bênção de Deus, porque Cristo foi o nosso grande diácono. O Senhor Jesus Cristo, que nos mostrou o Pai, veio ao mundo para servir. Ele, em sua misericórdia, alimentou famintos, curou doentes e mostrou sua compaixão para com pessoas aflitas. Assim, Cristo deu o exemplo para que sua igreja agisse da mesma maneira, com compaixão, alimentando os famintos, ajudando. O ministério da caridade, e aqui eu estou usando a forma proposital, eu não gosto de usar a questão de... alguns chamam social, né? Vamos fazer as questões sociais. Eu não gosto dessa palavra. Eu gosto de pegar o termo mais bíblico, que é a ideia de ministério da caridade, porque eu tenho umas dificuldades, não vou entrar no ponto, mas eu não gosto muito essa ideia de ministério social, sabe? Tem uma conotação muito negativa, se a gente for estudar direitinho. Eu gosto de usar mais esse termo bíblico, ministério da caridade. Usar esse termo para entender que Deus cuida de nós. E Ele deu aos diáconos, nos deu os diáconos, para proceder então com este amor, baseado, olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique essas verdades nos nossos corações.